Hi students, how are you? This is Teacher Carlos again, and let's start our class. Nós vamos começar a nossa aula aí, tá? Mas antes, aqueles recadinhos importantes, né? Primeiro, assim que você acessa a plataforma, né, gente, não esqueçam, por favor, de fazer aquela atividade que aparece lá como obrigatória. Fez a atividade e enviou, automaticamente a sua presença computada. E também a galera aí que precisa entregar material na escola, que está fazendo as atividades em casa, não esqueçam de marcar, tá bom? Direitinho o horário para vocês poderem ir até a escola, pegar e entregar o material lá também, ok? Vamos seguir então, mas antes de a gente começar a falar sobre o que a gente de fato vai conversar hoje, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho naquilo que nós conversamos na aula anterior, né? Então, nós lemos e interpretamos textos sobre desastres naturais, né? Lembra que a gente falou, inclusive, sobre aquele ciclone bomba que rolou aqui na região sul, né? Nós vimos também um texto sobre um tsunami que aconteceu lá na cidade lá no Japão. Falamos também sobre as chuvas no ano de 2011, se eu não me engano, que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Lembra disso? E justamente sobre todo esse assunto, a gente deu aquela ampliada, nós conhecemos um vocabulário que diz respeito a desastres naturais, né? E estudamos também algumas preposições. Para hoje, nós vamos falar sobre o seguinte: nós vamos ler e interpretar um texto sobre superar erros, tanto que o título da nossa aula é Mistakes were made, it's normal. Erros foram cometidos, isso é normal, ok? E nós vamos estudar a voz passiva, então é a primeira vez que a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Alright, let's move on. Então nós vamos começar com o nosso warm-up aqui, o nosso aquecimento, e nós temos aqui uma citação, tá? A citação diz o seguinte: The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one. O maior erro que você pode cometer na vida é justamente o maior erro que você pode cometer é justamente aquele medo contínuo de cometer um. Basicamente ele fala, erro a gente comete o tempo inteiro, né? Todo mundo comete erros, mas o maior erro é o medo de cometer um erro, tá bom? Sendo assim, eu tenho algumas perguntas para vocês. Number one. Are you afraid of making mistakes? Você tem medo de cometer erros? Tá? Então, cometer erros, make mistakes, né? Uma colocação aqui em inglês. Sim ou não? Lembrando que se você tem uma pergunta feita com o verbo to be, você responde com o verbo to be, tá bom? Eu. Qual é o verbo to be da primeira pessoa? I am. Beleza? Daí você dá a sua resposta afirmativa ou negativa. Number two. How many mistakes do you usually make? Quantos erros que você geralmente comete? Eu tenho aqui duas alternativas. A lot. B, just a few. Muito ou poucos? Escreva no seu caderno a sua resposta. Number three. How do you deal with your mistakes? Como que você lida com os seus erros? Aqui no nosso Word Bank, eu coloquei algumas opções que você pode utilizar para responder essa pergunta. Forget, apologize, talk. Então, tipo, esquecer, você desculpa, você pede desculpa, você fala, você conversa, beleza? Então, tem algumas palavras que você pode utilizar para responder ao número 3 em inglês. E number 4. Do you get over your mistakes easily? Você supera os seus erros facilmente? Uma pergunta feita com o do, então você dá uma resposta curta. Nossa, todas as nossas aulas a gente está fazendo isso. Tenho certeza que você sabe como responder, beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder, daí a gente já volta, ok?
Então vamos ver as possíveis respostas aqui, tá bom? Até porque são todas pessoais. Are you afraid of making mistakes? Yes, I am, or no, I am not. Sim, eu tenho, não, eu não tenho, né? Medo de cometer erros. Aqui, pessoal, assim, na minha experiência como professor, o pessoal costuma errar bastante essa situação do verbo to be, por mais simples que ainda seja. Porque, assim, professor, por que mudou, né? Por que aqui era are e virou am? É porque o verbo to be nós temos 3 opções. Am, is ou are. Então, você precisa seguir justamente, cada pronome tem o seu verbo to be. Então, se eu pergunto sobre você, you, é are. Se você responde eu, é am. Beleza? Number 2. How many mistakes do you usually make? Quantos erros que você geralmente comete? Tanto que aqui não vai nem aparecer a resposta porque é pessoal. Ou você botou que é a lot, muito, ou você colocou just a few, pouco. Beleza? 3. How do you deal with your mistakes? Como que você lida com os seus erros? I forget my mistakes. Eu esqueço os meus erros. Foi o que eu coloquei aqui. I talk with my friends. Eu converso com os meus amigos. I apologize. Então, cada um colocando a sua resposta também. And number 4. Do you get over your mistakes easily? Você supera os seus erros com facilidade? Yes, I do, or no, I don't. Lembrando mais uma vez, se for para você dar uma resposta completa afirmativa, tira o do e repete o resto da frase. Yes, I get over my mistakes easily. Não esquecendo, óbvio, de trocar, né? Your, seu, my, meu. Ok? Alright. Before reading, nós temos aqui um true or false, um verdadeiro ou falso, tá bom? Letra A, B, C, D e E, e daí na frente aí você coloca no seu caderno, da letra A até a letra E, aí você vai escrevendo verdadeiro ou falso. Como depois você vai ter acesso a esse material na plataforma, então depois vocês podem olhar, podem copiar se for o caso, beleza? As frases que eu digo. Então olha só. A. Everybody makes mistakes. Todo mundo comete erro. B. We don't need to do our best because we're perfect. Nós não precisamos fazer o nosso melhor porque somos perfeitos. C. We have to think how we can get over a mistake. Nós temos que pensar como superar um erro. D. It isn't necessary to deal with our emotions. Que nessa situação de erros não é preciso a gente lidar com as nossas emoções. And E. After some reflections and actions, we can move on. Depois de algumas reflexões, algumas ações, a gente pode seguir em frente. Pensa, temos aqui várias palavras cognatas, ou seja, palavras que são parecidas com o português, um vocabulário bem simples, aquilo que você não souber, você vai ter um dicionário rapidinho, não tem problema, e marque aí um true or false, um verdadeiro ou falso. Beleza? Já já a gente volta.
Ok, vamos ver o nosso true or false. So, number 1, true, porque de fato todo mundo comete erros. B, false, essa história de que todo mundo é perfeito, a gente não precisa dar o nosso melhor porque é perfeito, isso não existe. C, true, nós temos que pensar como superar os nossos erros. D, false, é necessário sim nesse momento lidar com as nossas emoções. And E, true, a letra E, ela é verdadeira, que depois de refletir e agir, a gente segue em frente, ok? Alright. Before reading, number 2, atividade número 2. These expressions are in the text. Match their synonyms. Nós temos aqui duas expressões diferentes que estão no texto, tá? São elas: get back on the right track and move past something. Essas duas expressões estão no texto. Eu quero que você marque qual é o significado delas. Return to the right way or lose control são as alternativas da letra A. E as alternativas da letra B são remember and get over, ok? Eu quero que vocês utilizem bastante o dicionário nesse momento para fazer a atividade, dar uma procurada nas expressões, porque se eu falar mais aqui, eu acabo dando a resposta para vocês, não é meu objetivo aqui. Eu quero desafiar vocês, beleza? Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar a alternativa correta, pesquisar, daí a gente já conversa. Vamos lá. Bom, eu tinha pedido para que vocês pudessem olhar ao dicionário, pegar os significados aqui das palavras e expressões. Vamos ver então o que vocês marcaram. Get back on the right track is return to the right way. Mais ou menos a tradução seria voltar aos trilhos, sabe? Depois de tantos problemas, você consegue voltar
ao que é certo, digamos assim, tá bom? E a letra B, move past something, get over. As duas expressões aqui significam superar, ok? Move past, deixar para trás, superar alguma coisa, beleza? Alright. Reading. Temos o nosso texto aqui. Vamos seguir na leitura, aquele mesmo esquema que a gente está acostumado. Daí eu venho depois dando um apanhado geral sobre do que se trata. Então a primeira parte diz assim, ó. Mistakes are made by us, but sometimes it's hard to remember that we are in the midst of them. They are avoided by us at all costs because the pain and price can be high. In fact, we're always going to make mistakes. So I think the most important thing is to focus on our intentions and moral compasses. We can try to do our best, but we will never be perfect. Então essa primeira parte ele fala basicamente que nós cometemos erros, mas às vezes é difícil de se lembrar que a gente está no meio de tudo isso, né? Que a gente tenta evitar a qualquer custo porque a dor é um preço muito alto que a gente acaba pagando pela dor que a gente sente por cometer algum erro, né? Daí ele vem aqui e fala, de fato, nós sempre vamos cometer erros, mas é importante focar na nossa intenção, né? E no quesito moral da coisa também, né? Na nossa moralidade. E que a gente pode sempre tentar fazer o nosso melhor, mas que ninguém é perfeito, beleza? Daí o texto continua aqui. So, we wonder to ourselves, how will we ever get over a mistake? We have to somehow pick up the pieces after that painful reminder of our humanity and fallibility. We have to piece together our egos and deal with lots of emotions. Finally, we can always try to get back on the right track and move past the mistake. Então aqui ele fala, né, que a gente sempre se pergunta para nós mesmos, como que a gente vai superar um determinado erro, né? A gente sempre tem que pegar os pedaços daquele momento difícil e de dor, né? E colocar tudo aquilo junto e lidar com as nossas emoções. A partir do momento que você conseguiu entender todos aqueles problemas. E finalmente, depois de entender tudo isso, a gente consegue voltar para os trilhos e superar o erro e seguir em frente. Beleza? Agora nós vamos ter algumas atividades sobre esse texto mais detalhada. Vamos ver qual é a primeira. O primeiro pedaço está aqui, inclusive, olha só. Eu tenho a número 1, a número 2 e a número 3. Number 1. What's hard to remember sometimes? O que é difícil de se lembrar às vezes? Está no texto. 2. The word they on line 2 refers to. A palavra they, o pronome they aqui na linha número 2, está bem aqui, ó. Ele se refere a quê? Pay and price ou mistakes? 3. Are people perfect according to the text? Aqui está perguntando se as pessoas elas são perfeitas de acordo com o texto. Yes or no? Eu vou dar um tempinho para vocês, hein? Daí a gente já volta.
Okay, let's check. Vamos checar. What's hard to remember sometimes? That we are in the midst of the mistakes. O que é difícil de lembrar? Que a gente está no meio dos erros. A gente faz parte dele. The word they on line 2 refers to mistakes. A palavra they, na linha número 2, se refere aos erros. Quando ele fala aqui, they are avoided by us. Eles são evitados. Eles o quê? Os erros. Number 3. Are people perfect according to the text? De acordo com o texto, as pessoas são perfeitas? No, they aren't. Beleza? Não, elas não são. Pessoal, na minha resposta aqui, eu usei o pronome they, beleza? Porque eu estou falando de pessoas. Então é plural. Alright. Próxima parte do texto, vamos lá. A palavra get over, na linha número 1, tem o mesmo significado que. Então ela está aqui, ó. Get over, na linha número 1. Significa o quê? Do something again or overcome. Para fazer essa atividade, o dicionário é importantíssimo, hein? Number 5. What do we have to deal with? De acordo com essa parte, com o que nós temos que lidar? And number 6. What can we always try to do? O que nós podemos sempre tentar fazer? Mais uma vez, um tempinho para vocês poderem responder.
Então, olha só, eu acredito que vocês devam ter reparado que das últimas aulas para cá, eu tenho buscado colocar atividades, exercícios como essa número 4, pessoal, porque é muito comum de vocês encontrarem esse tipo de questão no Enem. Não só essa, como a que a gente fez anteriormente. Quando você tem determinados sinônimos, então você precisa encontrar uma palavra que tem o mesmo significado. E, sobretudo, aquele tipo de atividade quando você tem um pronome, como a gente fez no slide anterior, em que você precisa procurar aqui no texto a que aquele pronome se refere. Então, vamos nos habituar, tá bom? A esse tipo de questão, porque aparece muito nessas provas daí. Então, olha só, gente. A palavra get over tem como sinônimo overcome, beleza? Então, get over, overcome, superar. What do we have to deal with? Na número 5, com o que nós temos que lidar? We have to deal with lots of emotions. Bem que tá aqui, ó. Deal no texto. With lots of emotions. Nós temos que lidar com muitas emoções. And number 6, what can we always try to do? O que nós podemos sempre tentar fazer? To get back on the right track and move past the mistake. Quando ele fala bem aqui no final, ó. We can always try, a gente pode sempre tentar voltar nos trilhos e seguir em frente. Ok? Alright. Let's move on. Language in use. Então agora nós chegamos no nosso ponto gramatical da nossa aula, onde a gente vai conversar um pouco sobre a voz passiva, tá bom? E para a gente poder iniciar o assunto, eu tirei justamente do texto que a gente leu 2 exemplos para vocês. Vejam aqui comigo. São eles. Mistakes are made by us, que os erros eles são cometidos por nós, and they are avoided by us. Eles são evitados por nós. É bem assim essa tradução, bem ao pé da letra que eu estou dando para vocês. Essas 2 frases aqui, elas estão na passive voice, na voz passiva, e eu vou agora destrinchar esse assunto com vocês. Mas antes diz assim, ó. Como eu disse, Estas 2 frases estão na voz passiva. A voz passiva é usada quando o foco está na ação, quando não se sabe quem foi o autor da ação ou é preferível não mencioná-lo. Então, quando a gente compara a voz ativa e voz passiva, algumas gramáticas dizem o seguinte: na voz ativa, o foco está em quem faz a ação. Na passiva, o foco vai para a ação. Consequentemente, ou não sabe quem foi que fez a ação, ou sabe quem fez, portanto, você prefere, por alguma razão, não mencionar, ou simplesmente não é necessário. Então, o que você tem que ter em mente é, pensou em voz passiva, foco, ação, e não necessariamente em quem fez essa ação. Ou porque não sabe, ou porque prefere não dizer. Agora, vamos ver estruturalmente como que funciona a voz passiva. Vejam aqui comigo, olha só, eu fiz um esquema bem colorido para poder facilitar o nosso entendimento. Então aqui eu tenho a seguinte frase: We make mistakes. Nós cometemos erros. Essa frase está na voz ativa, ou seja, eu tenho um sujeito, eu tenho aqui o verbo principal e eu tenho o objeto da frase, porque se você comete alguma coisa, beleza? Então, uma frase bem tranquila, bem estruturada. Para você transformar uma frase da ativa para a passiva, obrigatoriamente você tem que ter esses elementos, tá? O sujeito, o verbo e o seu objeto, normalmente objeto direto. Daí, para fazer a transformação, as setas indicam exatamente o que você precisa fazer. O objeto da frase ativa vira sujeito da frase passiva. Então, você joga ele lá para frente. Mistakes. Agora, vamos pensar no verbo. O verbo é importante a gente parar para analisar melhor o seguinte. Na voz passiva, você, na verdade, vai ter uma locução verbal. Ou seja, você precisa ter um verbo to be, sempre tem que ter um verbo to be, e o verbo principal da frase, ele vai para o particípio passado, a terceira coluna que a gente está acostumado a utilizar dos verbos. É importante mencionar o seguinte: esse verbo to be, ele precisa estar no mesmo tempo verbal da frase ativa. Ou seja, aqui na frase ativa, o meu verbo ele está no presente. Então, o meu verbo to be ele tem que estar no presente.
Se estiver no futuro, verbo to be no futuro. Se a frase estava no passado, o verbo to be no passado. Então, o verbo to be ele vai variar de acordo com o tempo verbal. Então, mistakes are. Verbo principal pro particípio passado. Make, made, made. A terceira coluna que a gente vem conversando também nas aulas anteriores aí, tá? Então, basicamente o que eu tenho é o seguinte, ó. Erros são cometidos. Transformamos para a voz passiva. Por que que a gente fala que quem fez a ação não é importante mencionar ou não se sabe? Pensa comigo, gente, erros são cometidos. Claro que é por pessoas. Então essa informação ela acaba não sendo necessária. Se você optar por falar quem foi que fez a ação, vem lá no final, junto da preposição by, na verdade, preposição não, né? Da partícula apassivadora by, e aí você coloca a pessoa então. Então, mistakes are made by us. Erros são cometidos por nós. No caso aqui a gente usa o pronome objeto, que a gente já conversou também, né? Que você usa após preposições ou então verbos. Mas poderia ser o nome de qualquer pessoa também, tá? Então, de novo, se você optar por dizer quem foi que fez a ação, joga lá no final da frase com a preposição by. Beleza? A partícula passivadora. É o que a gente chama aqui de agente da passiva. Entenderam? Vamos praticar então para a gente poder botar em prática e ver se a gente conseguiu entender melhor esse assunto? Então sigam comigo aqui, ó. Ah, aliás, tem mais exemplos antes, desculpa. Ó, see more examples. Dá uma olhada aqui, ó. I made big mistakes in the past. Eu cometi grandes erros no passado. Olha só as cores, como é que a gente fez a inversão. Big mistakes were made by me in the past. Grandes erros foram cometidos por mim no passado. Aqui, o verbo to be já está no passado, porque o meu verbo principal da voz ativa também estava no passado. Exemplo 2. Louis can solve all the problems. O Louis, ele consegue resolver todos os problemas. Todos os problemas são resolvidos por Louis. All the problems can be solved by Louis. Quando você tem um verbo modal, can, você repete ele na voz passiva e coloca o verbo to be lá. Solve, solved, na terceira coluna. Pelo Louis, by Louis. Ok? 3. She makes the same mistakes. Ela comete os mesmos erros. Os mesmos erros são cometidos. The same mistake, o mesmo erro, perdão, está no singular. The same mistake is made by her. O mesmo erro é cometido por ela. Verbo to be no presente, porque o verbo principal estava no presente. Tá bom? Confesso que logo de cara, assim, é um assunto que às vezes pode dar um pouco de pano para manga, né? Mas a gente vai praticar juntos aqui, olha só. Eu tenho nesse exercício aqui 4 frases que estão na voz ativa e você vai marcar a passiva dessas frases, tá? E não vou falar mais nada, porque é muito parecido, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar. Observa principalmente o verbo to be, tá bom? Daí a gente já conversa, vamos lá.
Então, olha só, a resposta do nosso exercício ficou assim, ó. Como vocês podem ver, a ordem D, A, C, B. São palavras que só teve em inversão, né? A gente só inverteu a posição. Bem simples. Vamos dar uma olhada no nosso quiz aqui, então? É para a gente mudar para a voz passiva, olha só. Joey writes great novels. A alternativa certa é A, B. Great novels are written by Joey. 2. She offered some help. Some help was offered by her. Ok? Então, número 2, letra A. Encerrando a nossa aula, né? Nós discutimos na nossa aula aqui sobre erros cometidos e falamos também sobre a voz passiva. Então, pessoal, acessem o material, façam as atividades, tirem suas dúvidas and see you next class. Bye, bye.